eu acho que o contexto é muito crítico, porque há uma corrente no governo americano, segundo a minha apuração, dentro do Departamento de Estado, sobretudo, que defende o bombardeio de alvos militares estratégicos dentro da Venezuela com o intuito de fazer os militares se desgarrarem do regime, fugirem, desistirem e tal, tirarem o apoio do regime e haver ali um movimento nas ruas para colocar a Maria Corina Machado como presidente. Existe esse plano saindo ali do Departamento de Estado e já tendo um plano de contingência no Departamento de Defesa. A decisão, obviamente, não foi tomada ainda, cabe, obviamente, ao presidente Trump, que não quer fazer mudança de regime, não quer ir lá, mandar tropas para lá, nada disso, mas se conseguisse, com bombardeios cirúrgicos, a um custo baixo, promover uma mudança de regime lá, faria isso, se tivesse garantias de que isso funcionaria. E, naturalmente, a nomeação da Maria Corina para o Prêmio Nobel impulsiona esse plano que tem ali como principais defensores o próprio secretário de Estado Marco Rubio, que é de origem cubana e que tem muita hostilidade em relação ao regime cubano e, por extensão, ao regime venezuelano, e o conselheiro sênior dele, Ricardo Pita, que é venezuelano, saiu da Venezuela em 2007, com 14 anos de idade, foi morar nos Estados Unidos, e que também tem ojeriza pelo regime chavista, e daí, em grande medida, também a hostilidade do Departamento de Estado ao governo Lula, que sempre apoiou o chavismo até muito recentemente. Então, a tese de um ataque militar, apenas ataque aéreo, reitero isso, sem participação de tropas no terreno contra a Venezuela, ganha força com essa elevação do status político da Maria Corina Machado. Só rapidamente, talvez os dois pudessem comentar, você mencionou essa questão de bombardear pontos, ou um plano americano do Departamento de Estado seria bombardear cirurgicamente instalações militares venezuelanas. É importante, acho, a gente explicar para a nossa audiência, que talvez não acompanhe tão de perto essa questão da Venezuela, qual é a importância desses militares para sustentar o regime do Maduro. Quem quer falar primeiro sobre isso? É um consenso, né, que Maduro está no poder porque tem o apoio de militar, inclusive vários generais, inclusive generais retirados, são ministros. A própria pessoa que é considerada o número 2 do chavismo é o Diosdado Cabello, que quando Chávez estava lá para morrer, para ir para Cuba, para terminar o tratamento do câncer, ele anuncia que Maduro vai ser candidato, Maduro está de um lado e Diosdado Cabello está do outro. E para falar, ó, os dois estão juntos, né? Os dois estão juntos nessa para não ter nenhum tipo de disputa. E até agora, Diosdado Cabello, apesar de haver, né? O Lorival deve saber muito bem dessa. Sempre existiu rumores de que havia uma disputa, em algum momento Diosdado ia tentar um golpe de Estado para assumir o poder, isso nunca aconteceu. Diosdado Cabello sempre se manteve lá e controlando esse setor militar, pelo menos é a percepção que existe. É um homem ainda muito forte no governo e Maduro tem muitos ministros militares, e é justamente isso, assim, para que haja qualquer tipo para que Maduro saia do poder, precisa haver algum tipo de ruptura, e pelo menos hoje não é o que a gente vê. Faz muitos anos que se fala que estão tentando convencer os militares a desertar, a romper com Maduro, mas sempre o que conseguiram foi que militares de patentes baixas fizessem isso, nunca altos militares que realmente colocassem em risco esse alicerce militar que o governo Maduro tem. Aliás, essa cúpula militar, inclusive, tem muito interesse econômico, não é, Lorival? Eles participam ativamente ali de muitos negócios na economia, não é isso? Esse é um dos interesses deles de continuar associados ao Maduro, ou estou errado? Não, claro, o Maduro criou um sistema que, aliás, com orientação cubana, né, que colocou os generais para cuidar do comércio exterior e da distribuição interna de todos os bens importados. Então, tem
el general de los frijoles, né, o general do feijão, el general del gavancio, que é o... Como chama isso? Gavancio, bico, grão de bico, né? El general de la leche. Bom, you got it. É assim, então, em todos os produtos, porque aí os generais, naquele período de diferença cambial muito grande entre o oficial e os câmbios paralelos, eles ganhavam na diferença de arbitragem do câmbio, compravam pelo câmbio oficial e vendiam pelo câmbio paralelo, isso era muitas vezes uma diferença gigantesca e tal. E aí eles ganham dinheiro fazendo comércio, e é por isso que eles apoiam o Maduro incondicionalmente, e também porque agora eles são cúmplices do regime, né? Se o Maduro cair, vai todo mundo preso, né? Vamos ser bem claros em relação a isso. Inclusive, uma das teses seria targeted assassinations, né? Assassinatos dirigidos contra o Diosdado Cabello, por exemplo, que a Luciana citou. Mas essa tese está sendo um pouco afastada por receio de processos judiciais dentro dos Estados Unidos, porque isso é ilegal. Assim como é ilegal disparar contra barcos, como os Estados Unidos estão fazendo no Caribe. Já foram mortas 21 pessoas, não sabemos quem são essas pessoas, mesmo que sejam narcotraficantes, não pode matar as pessoas assim, atirar e matar sem julgamento, sem nada, né? Assim, então, elementos do Pentágono já estão preocupados de serem processados na física por esses crimes que estão sendo cometidos no governo Trump. Então, atingir diretamente figuras assim que não são militares, né, que não são comandantes militares, no sentido, não estão numa guerra e tal, você vai lá e mata a pessoa cirurgicamente, está um pouco afastado. Mas os ataques a alvos militares, com o pretexto de que estaria, então, com isso, protegendo os americanos do narcoterrorismo e tal, essa tese está bastante forte dentro da Casa Branca. Lembrando que o Marco Rubio, além de secretário de Estado, é o conselheiro de Segurança Nacional, né? E o Pete Hegseth faz tudo que o Trump deseja, né? Que é um jovem, que é o secretário da guerra, né? Agora não é mais secretário de defesa, é secretário da guerra, ele está doido para brilhar e atender ao chefe. Voltando rapidamente